Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre política. A gente voltou lá com os gregos antigos, Platão e Aristóteles, e agora a gente vai chegar aí na política moderna. Como a gente viu na ética, né? A gente viu como que os gregos antigos viam a ética, como que os medievais viam, e como que os modernos passaram a ver. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com a política. Bom, começando com a política medieval. Como a gente viu, na Idade Média é aquele período teocentrista, né, o foco era entender Deus. Então, só para contextualizar, enquanto que na Grécia o pessoal buscava a verdade com a filosofia, na Idade Média não, eles já tinham a verdade era Deus. A filosofia tinha que justificar a verdade, tinha que corroborar com essa verdade, entendeu? Então, a política também vai ser pensada dessa forma. A filosofia, de modo geral, vai ser pensada dessa forma na Idade Média. Então, o primeiro grande nome, Santo Agostinho. Vocês devem lembrar dele, a gente viu nas aulas presenciais ainda, né? E o Agostinho, ele vai fazer um livro, ele vai escrever um livro onde ele vai separar a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele vai dizer, ó, tem a Civitas Dei, que é a cidade de Deus, e a Civitas Terrea, que é a cidade terrena. Né? Ele fala isso para dizer das leis de Deus e as leis que o homem faz. E ele diz que a cidade dos homens, deve seguir o exemplo da cidade de Deus. Certo? Assim como ele pensa em ética, né? O homem deve agir de modo a se aproximar de Deus, agir como Deus quer. Então, ó, a cidade de Deus deve ser exemplo para a cidade dos homens. Isso aqui no comecinho aí da filosofia medieval. Depois a gente vê em história, né, a gente vê que a igreja vai ganhando cada vez mais poder durante o período medieval. Até que chega lá o Carlos Magno e faz um acordo com o Papa e o Papa nomeia o Carlos Magno imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? Ou seja, o Papa passa a coroar o rei, o imperador. Né? E aí vão surgir alguns conflitos posteriormente entre o rei e o Papa. Qual dessas duas autoridades a gente deve obedecer? Qual delas é maior? Certo? Tinha uma briga aí por causa disso. Né? Uns falavam que o poder da igreja era poder atemporal, por ser poder de Deus, e o poder do rei era temporal, então o de Deus teria que ser maior. Enfim, tinha uns conflitos com relação a isso. Alguns reis acabaram brigando com a igreja. E aí, nesse contexto, vem São Tomás de Aquino, que a gente viu que foi o cara que fez uma releitura de Aristóteles, que foi o cara que tentou conciliar fé e razão. Né? Tem coisas que a razão alcança e tem coisas que a fé alcança e a razão não, mas que uma não era contrária à outra. Ele tentou aí uma conciliação entre fé e razão. E essa mesma filosofia ele fez com essa briga de rei e papa. Né? No caso, razão e fé. A política não precisa ser um choque entre os dois. Né? Então tem coisas da política que a gente tem que usar a razão, usar o rei, e tem outras coisas que tem que ser pelo poder da fé, pelo Papa. Tá? Então, essa política medieval, passando para a política moderna, ela vai nascer com Maquiavel. Ih, não escrevi o nome do cara aqui, vou escrever aqui, política moderna. Maquiavel. Tá? Vai nascer com Maquiavel, que é o pai da ciência política. O Maquiavel, a gente já viu ele duas vezes aqui, né? A gente viu ele no contexto do Renascimento e a gente já viu ele no contexto do estudo sobre a ética. Agora a gente vai ver ele no contexto da política, né, que é a área dele, no caso. Né? Ele é o pai da ciência política. E por que ele é o pai da ciência política? Porque, como a gente já viu, ele separa a política da moral e da religião. Política é um campo independente da moral e da religião, né, que deve ser estudado à parte, e assim ele vira o pai da ciência política. Quando ele separa a política da moral e da religião, é seguindo aquele exemplo que eu já dei para vocês, esse exemplo,
que é que o príncipe ele pode matar se ele for evitar uma guerra. Né? A moral diz que ele não deve matar, a religião diz que ele não deve matar, mas na política, se ao matar ele vai evitar a guerra, se ao matar ele vai preservar o seu Estado, o seu poder, na política, tudo bem para Maquiavel. Então por isso que ele cria esse novo campo. A gente já viu também sobre a diferença entre o ser e o dever ser. Maquiavel ele está preocupado em como a política é e não como a política deve ser. Por exemplo, Santo Agostinho falando que a gente tem que a cidade dos homens tem que seguir o exemplo da cidade de Deus. Né? A cidade de Deus é como deveria ser. Maquiavel não está preocupado com isso, em escrever como deve ser a melhor forma da política. Não. Ele está preocupado com a política como ele vê no tempo dele. Certo? É o que a gente chama de realismo político. Então, o Maquiavel ele vai ver que no tempo dele ele vai ver o homem como um ser egoísta. Ele vai achar que o homem é egoísta por natureza, o que vai contra a visão medieval, né, do homem sendo a principal criatura de Deus. Né? Para o Maquiavel, essa principal criatura é uma criatura egoísta por natureza, certo? E que o príncipe, o governante, ele deve se apropriar desses defeitos do homem, dessa natureza humana. Então, minha irmã pediu para ela fazer uns desenhos aqui para mim, que eu sou horrível nisso. Né? Ela desenhou aqui algumas ovelhas e um cão pastor. Né? Maquiavel propõe que que o governante seja esse cão pastor que vai guiar a população baseada aí em suas características, né, como o instinto de autopreservação, né, que é daí que ele vai falar que a gente é egoísta por causa disso, né, porque se a minha vida corre perigo, eu vou fazer o que o cão quer. Eu vou agir de maneira egoísta, porque isso aqui vem primeiro. Né? O que mais que essas ovelhas que simbolizam o povo tem aí de característica? Credulidade, capacidade de crer neste cão pastor, nesse governante. Eles têm aí uma instabilidade, né? São instáveis. Então, por ser instável, eles procuram essa estabilidade que o governante promete dar, certo? E a gente vê também uma falta de individualidade quando a gente pensa nessa massa, no povo de modo geral. E, por Maquiavel, o governante deve agir como um cão pastor. Né? O que o cão pastor faz? Ele tenta aí levar as ovelhas, tocar as ovelhas, e ele faz de acordo com o medo delas. Né? Ele aparece desse lado, a ovelha vai recuar, enfim, e nisso ele vai dando volta para guiar a ovelha como ele bem entende. No caso do príncipe, guiar a cidade baseando aí, usando as características naturais dos homens, beleza? Então, seguindo aqui com a visão política do Maquiavel, eu fiz esse esqueminha, que dá pra gente relembrar até a parte da ética dele, né? Aquela ideia de os fins justificam os meios, né? Isso está presente na filosofia dele, embora ele não tenha dito essa frase. Veja lá, o bem-estar do Estado é responsabilidade do governante e deve ser buscado por todos os meios possíveis, inclusive engano e intriga. Então olha aí a política separada da moral e da religião de novo. A moralidade do governante é menos importante que o bem do Estado. Então se for pelo bem do Estado, que minta, que engane, certo? Porque é menos importante a moralidade. E ele será julgado, o governante, pelos resultados mais do que pelos meios que usou. De novo a ideia do fim justificar o meio. Como consequência, um governante prudente não pode e não deve manter a sua palavra. Olha o que o cara fala. Um governante prudente não pode e não deve manter a sua palavra. Nunca faltará ao príncipe razões legítimas para quebrar sua promessa. Por que ele diz isso? Porque para ele a natureza do homem é ser egoísta e a essência da vida política
é a conspiração. Sempre vai ter um grupo que vai querer enganar você, você governante no caso, para roubar o seu cargo, para tirar você do poder e colocar outro grupo. Enfim, sempre vão ter grupos conspirando contra você. E se você, segundo Maquiavel, sempre cumpre com as suas promessas, os caras vão estar sempre um passo na tua frente. Agora, se você quebrar com uma estratégia política de não deixar o seu governo ser derrubado, aí você vai ser prudente, um governante prudente, por Maquiavel. Então a essência da vida política é a conspiração, o que inclui espionagem, inteligência, engano, segredos, dissimulação e intrigas. Essa é a essência, essa é a política como ela é, e não como ela deve ser. Então se ela é assim, a gente tem que jogar ela dessa forma, segundo Maquiavel. E esse livro aí foi muito importante e ainda é muito importante para a política. Vários governantes já assumiram que se espelharam no Maquiavel. O livro, no caso, é O Príncipe, né? Por isso que ele diz do príncipe. Né? Eu coloquei governante, mas ele fala sempre príncipe porque ele escreve para o príncipe, certo? Então eu escrevi alguns nomes aqui de reis que se inspiraram, que disseram que se inspiraram no livro do Maquiavel. Henrique VIII, Carlos V, Oliver Cromwell, Napoleão, Mussolini, né, todos eles assumiram que se inspiraram no livro do Maquiavel. Só para vocês terem uma noção de como esse livro é importante para compreender a política. E aqui um caso interessante, né, sobre um governante não cumprir com sua palavra. Em 74, o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos renunciou porque ele foi pego em um escândalo que foi conhecido como Watergate. O escândalo tem esse nome porque era onde ficava os seus rivais políticos, que era o Partido Democrata. E ele tentou colocar escutas no complexo Watergate, que é o complexo onde ficava o Partido Democrata. E ele foi pego nisso daí. Aí ficou muito feio para ele. No caso aqui, ele estava justamente conspirando, seguindo aí o conselho do Maquiavel, conspirando, buscando aí, espionar os seus inimigos, seus rivais políticos. No caso dele, foi descoberto e deu errado. Mas será que se ele conseguisse espionar e ninguém ficasse sabendo, se ele tivesse feito um serviço bem feito conseguido fazer o seu... Se bem que é difícil pensar isso do Richard Nixon, cara. Mas se ele conseguisse espionar direito e conseguir fazer um serviço bem feito, será que ele seria julgado por isso? Porque Maquiavel diz que o que importa é o resultado e não o meio. No caso, ele se estrepou aqui no meio, né? Mas fica aí pra gente pensar. No caso do Nixon é difícil pensar isso, porque ele é um cara que deu bastante bola fora lá. Mas enfim, a aula é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!